Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Você sabe quanto tempo tem o tempo? Este é o tema da palestra da professora Daniela Pavani. Ela apresenta desde a confecção dos primeiros relógios de sol até a observação das estrelas no céu, os meios utilizados pelo homem através dos séculos para tentar compreender e controlar melhor a passagem do tempo. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS promove na Livraria Cultura palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos destes encontros você acompanha aqui no programa Simplifísica. A ideia do assunto de hoje era trabalhar, o título era Você sabe quanto tempo tem o tempo. Esse é um assunto que dá vazão a vários aspectos. Discutir o tempo é algo que por si só é bastante polêmico e nos traz diferentes interpretações. O tempo é absoluto, o tempo é relativo, a contagem de tempo é absoluta, é relativo. Dentro da própria física, como a gente pode trabalhar com isso. Então, são diversos assuntos e possibilidades. Eu tive que escolher uma delas na conexão para falar um pouco de astronomia, que é esse o meu objetivo aqui também. E entre essas várias possibilidades, me pareceu bem interessante a gente discutir um pouco a respeito de como ou há quanto tempo a gente conta o tempo. Porque esse é um processo que para nós parece extremamente natural, a gente já nasce contando o tempo. Mas ao mesmo tempo, e o tempo sempre está na palavra, se a gente comparar as nossas contagens, a intensidade do tempo nosso interno, digamos assim, com o tempo do relógio, a gente já começa a encontrar diferenças. Porque afinal de contas, se eu preciso passar 1 minuto fazendo algo extremamente enfadonho, isso vai me parecer horas. Ao contrário, se eu estiver fazendo algo muito bom, muito gostoso, muito prazeroso, vai passar rapidamente. E, ao mesmo tempo, eu estou contando no relógio essas horas prazerosas ou não. Em função até dessas diferentes características do contar o tempo ou de vivenciar o tempo, os próprios gregos estabeleceram algumas palavras bem interessantes para diferenciar cada uma delas. Ao se referir à contagem de tempo, eles falavam de Cronos, ou do deus Cronos, que era justamente o tempo relacionado a instantes, de um momento posterior ou anterior. E daí vem a cronologia, a cronometragem do deus Cronos. Então, no nosso assunto aqui, a nossa ideia é falar, então, do Cronos, do tempo que eu cronometro e quando é que nós começamos a contar esse tempo. Para falar sobre isso, eu achei bem interessante resgatar essa obra do surrealismo, de Salvador Dalí, de 1931, que é bem conhecida, chamada A Persistência da Memória, que eu até utilizei no próprio resumo. A minha abordagem hoje não vai ser exatamente na parte de arte, mas eu acho que esse quadro é bem interessante, porque a gente tem aqui a presença, de certa forma, tanto da cronometragem do tempo, na presença dos relógios, que são tão marcantes para nós, a presença dos relógios, mas esses relógios que estão se derretendo, que estão se indo na própria paisagem. E, ao mesmo tempo, o próprio nome do quadro me remontou à ideia de que tem muita coisa no nosso dia a dia, nosso cotidiano hoje, da nossa vida moderna, que tem muita influência, ou que a gente pode fazer o resgate histórico até da evolução da nossa civilização, mas que já está perdido na memória. Inclusive a nossa relação com a natureza e com os ciclos da natureza. E quando a gente vai falar de tempo e contar tempo, é exatamente sobre isso que nós estamos falando, sobre ciclos e sobre a relação da natureza. Então, essa me pareceu uma obra interessante em que a gente pode analisar várias coisas. Aqui mesmo, do ponto de vista de astronomia, a gente tem tanto a presença da luz e da sombra. E é justamente a luz e a sombra, ou a luz e a ausência da sombra, que certamente foi um dos primeiros pontos, um dos primeiros referenciais para marcar uma das nossas unidades fundamentais de tempo, que é o dia, ou seja, a ausência e a presença do sol. Ao mesmo tempo, a gente pode ver aqui uma paisagem que eu poderia dizer que é árida, com as montanhas lá por trás, mas ao mesmo tempo algo que representaria o mar. E eu também posso falar talvez de estações do ano,
e as estações do ano também estão relacionadas com outro ciclo da natureza, né? E que nos deu uma outra unidade de tempo, que é justamente o ano e que está relacionado com outro movimento da Terra, que é o movimento de translação em torno do Sol. O primeiro relógio mecânico data de 1884, né? E antes disso, nós marcávamos o tempo, não com a mesma precisão, mas fica interessante a gente pensar como nós vivíamos sem relógio até antes disso, né? Mas a maior parte da história da nossa humanidade foi sem um relógio, mas com contagem de tempo, a partir de outras medidas. A ampulheta, né, com a passagem das horas, as clepsidras, que é a utilização de água, né, e o quadrante ou relógio de sol, que é o mais antigo, certamente, instrumento de medida, e que nós precisamos aprender muito sobre a natureza e os ciclos da natureza para poder desenvolver esses primeiros instrumentos que foram fundamentais. Aliás, numa época em que a gente conhecer a natureza e os seus ciclos era fundamental para a nossa sobrevivência, né? Dela dependia a gente viver ou morrer, nós nos alimentarmos ou não nos alimentarmos. E é justamente da observação dessa natureza que nos permitiu certamente iniciarmos essa contagem de tempo e evoluirmos na nossa história, né? Porque à medida que a nossa sociedade, os nossos grupos sociais foram se complexizando, foi necessário cada vez mais melhor definirmos o tempo, né? Até chegarmos no relógio e o que nós temos hoje, né? Numa época em que nós ainda não sabíamos que quem girava não era o Sol e o céu, mas nós, a Terra, no seu caminho através do universo. Mas, independente de nós sabermos exatamente a causa dos fenômenos, né? Independente disso, a observação cuidadosa da natureza e uma relação diferente da que nós temos hoje propiciou que nós chegássemos a todos os níveis de desenvolvimento que nós temos hoje. E a astronomia também evoluiu ao longo do tempo. Tá? Então, uma dessas formas foi justamente, né, a principal delas, uma coisa muito simples, né? A partir de uma estaca presa no chão, que a gente chama hoje de gnome, aliás, já chama há muito tempo, acompanhamos a sombra do Sol projetada nessa haste e podemos perceber que ela vai mudando e vai tendo diferentes características ao longo do ano. Essa coisa tão simples, né, e parece tão provinciana, foi fundamental para a gente estabelecer os eventos sucessivos da natureza e que foram fundamentais para as sociedades poderem se desenvolver. Era necessário que plantássemos, era necessário que caçássemos, né? E conhecer, então, os ciclos da natureza e as épocas em que isso poderia ser feito da melhor forma era fundamental. E essa simples estaca no chão com essas sombras permitiu, há mais de 5.000 anos, que se soubesse, com uma aproximação fantástica, a duração do ano, por exemplo, né? Que é algo extremamente importante. Então, justamente são esses movimentos e acompanhamento, né, do quê? Quais eram as principais coisas que nós poderíamos, ou que há 5.000 anos, 10.000 anos, se observava mais constantemente? Esse movimento do dia e da noite, ou seja, a ausência da luz e a presença da luz, que naquela época, obviamente, não se sabia que era, né, um movimento da Terra, levou muito tempo para a gente saber isso, mas o dia e a noite acabam sendo a primeira unidade de tempo que nós temos, né, relacionada, então, justamente à presença do Sol e a ausência do Sol. E certamente a Lua, diferente do que é hoje, que embora a gente ache muito bonita, né, certamente era a presença mais marcante no nosso céu. Então, se a gente tem a ausência de luz e presença de luz, primeira unidade de tempo estabelecida, dia e noite, né? Ao observar a Lua, nós temos uma segunda unidade de tempo, que é o mês, né? Porque o ciclo das fases da Lua vai durar em torno de 29 dias e meio, então isso nos dá a segunda unidade de tempo, que vai ser justamente o mês. Além disso, também os antigos, há 5.000 anos atrás, mais ou menos, conheciam muito bem o céu noturno. Tá? E o conhecimento desse céu noturno também foi utilizado para fazer marcações de tempo. Hoje nós falamos muito das constelações, e é sempre de grande interesse as constelações dos signos do zodíaco, né? Tem toda a parte astrológica, mas para a astronomia e para a localização no tempo, a observação do céu e o conhecimento onde cada estrela vai estar, cada constelação vai estar ao longo do ano, foi fundamental também para serem estabelecidas essas unidades de tempo e essa evolução das sociedades. Então, a cada época do ano era possível ver a presença de determinadas estrelas e que algumas estrelas
sempre, ou o fundo de estrelas no céu, né, podiam ser acompanhadas também com a presença eventual de planetas, tá? Ou de astros errantes, como eram chamados, aqueles que se movimentavam ao longo do ano, né, fazendo esse caminho nesse círculo que acabou sendo chamado o círculo dos animais, né, o círculo zodiacal, tendo a presença, então, dos planetas e da Lua, que também sempre estava projetada com esse fundo de estrelas. É claro que durante o dia, né, a gente tem aqui a projeção do Sol, que não nos permite ver o que nós temos no céu, mas o lado oposto, que representa a noite, é justamente as constelações daquela determinada época do ano. Né? E compondo, então, dia após dia, mês após mês, ano após ano, né, esse registro de presença de estrelas, presença de planetas, das fases da Lua, né, foi possível aos antigos egípcios, babilônios, reproduzirem com muita perfeição o céu, a posição das estrelas, dos planetas e estabelecerem vários dos seus processos sociais que foram fundamentais. Então, o que a gente tem até agora, né? A presença do Sol e a ausência do Sol, uma unidade de tempo, o dia. As fases da Lua, a Lua mudando ao longo do ano, uma segunda unidade de tempo, que vai ser o mês. Uma terceira unidade de tempo vai ser dada tanto pela presença das estrelas, o acompanhamento, em especial essas estrelas que estão no caminho do Sol, como nós dissemos, como o próprio movimento do Sol acompanhando a partir das sombras e vendo as suas diferenças, nos dá outra unidade de tempo, que é o ano. Então, aqui se estabelece 3 categorias, né, importantíssimas que nós usamos até hoje e que a gente pode pensar assim, bom, isso foi estabelecido lá há 5.000 anos, 10.000 anos, né? Mas para nós não faz nenhuma diferença. Não, ainda hoje nós usamos esses ciclos para determinar o nosso calendário civil, né, e para determinar as datas desse calendário civil. Quando a gente fala em círculo zodiacal, que é essa presença das constelações dos signos, né, nós temos uma diferença hoje entre as constelações usadas pela astronomia e as constelações astrológicas. Né? Isso se deve ao fato de que a Terra, no seu movimento de translação em torno do Sol, né, ela tem o que a gente chama de precessão dos equinócios. Isso levou que, com o passar do tempo, né, houvesse um deslocamento entre os signos, quando eles foram estabelecidos, mais ou menos em 134 a.C., e as constelações hoje do zodíaco. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Então, vamos falar um pouquinho desse círculo zodiacal. Né? Ele é extremamente importante, por quê? Porque no movimento anual da Terra em torno do Sol, o que nós vemos mesmo é o Sol nascendo e se pondo todos os dias. Em geral, inclusive, temos a impressão de que o Sol nasce e se põe no mesmo ponto. E, em geral, aprendemos que ele nasce e se põe, nasce no leste e se põe no oeste. Né? Mas se a gente pudesse fazer as mesmas observações que o pessoal lá da Babilônia e do Egito fizeram, nós descobriríamos que o Sol nem sempre vai nascer no leste e tampouco vai se pôr no oeste. Ao longo do ano, esse movimento que nós chamamos de movimento aparente, né, porque, ao que parece, nós estamos na Terra centrada, no centro do universo, aliás, adoramos nos considerar o centro de tudo, né? Estamos no centro do universo e o Sol está se movimentando. Nós chamamos justamente de um movimento aparente porque ele é resultado do movimento da Terra transladando em torno do Sol. E justamente porque esse movimento da Terra que translada em torno do Sol, quando a gente olha em perspectiva, se a gente pode sair da Terra e olhar ela posicionada em relação ao Sol, nós vamos ver que a Terra orbita em torno do Sol inclinada. É a inclinação desse eixo, que a gente chama o eixo de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e esse eixo não está perpendicular ao plano da órbita, ele está inclinado. E é a inclinação desse eixo, então, que vai nos propiciar as estações do ano. Perceber que existem diferenças climáticas ao longo do mesmo ano. E é em função, então, dessa inclinação que no movimento aparente do Sol ao longo do ano, o Sol vai nascer, por exemplo, para nós que estamos aqui em Porto Alegre, no hemisfério sul, durante o verão, o Sol sempre nasce e se põe ao sul dos pontos cardeais leste e oeste. Durante o inverno, o Sol vai sempre nascer e se pôr ao norte dos pontos cardeais leste e oeste. E somente nos equinócios, que são justamente a representação, o nome diz dia igual à noite, nós vamos ter o Sol nascendo e se pondo nos pontos cardeais leste e oeste. Então, ao observar, né, nós podemos estar acompanhando o que está acontecendo também nesse trajetória aparente no céu, quando a gente reconstitui a imagem das estrelas que estão batendo de fundo, a gente tem o círculo zodiacal, o círculo dos animais, que é um pouco diferente, difere um pouco
do zodíaco dos astrólogos e o zodíaco dos astrônomos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Então, justamente, para a gente marcar essas diferenças, né? Por que os astrônomos dizem que tem uma 13ª constelação, tá? E que difere dos astrológicos? Não vou entrar em discussão de astrologia, né? Só para mostrar as diferenças. Quando a gente se refere, então, a signos, né? Nós estamos falando em constelações zodiacais por onde o Sol transitava em 134 a.C. Foram os registros que a gente tem que os babilônios foram os primeiros a estabelecer as constelações, a dividir o céu em diferentes partes, tá? E colocar nesses céus, a partir das suas estrelas, representações do seu cotidiano e que marcavam eventos especiais no seu dia a dia. Tá? Então, em 134 a.C., quando o Hiparco então, reuniu todas as informações que se tinha, ele estabeleceu esse sistema de círculo zodiacal, né? Com origem na Babilônia. E dividiu a região do céu, em torno, então, onde a gente tem o caminho aparente do Sol no céu, em 12 partes iguais de 30 graus cada. Então, os signos, naquela época, eram as constelações que estavam naquelas posições. As constelações zodiacais correspondem às regiões no céu por onde o Sol transita hoje, para o astrônomo, né? Hoje, o Sol também percorre um caminho no céu, que são as constelações zodiacais, né? Então, muitas vezes, o signo astrológico, aliás, né, não vai coincidir com a constelação. Ou seja, onde o Sol estava em 134 a.C., no seu caminho aparente no céu, não é mais o mesmo lugar que ele está hoje, justamente pela precessão dos equinócios que move essas relações. Então, a gente vê que existiam várias formas de medir o tempo e que todas elas foram fundamentais para estabelecer diferentes eventos relacionados àquelas sociedades, né? Que eram essencialmente agrícolas e que a marcação do tempo era fundamental conhecer os eventos da natureza para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, essa marcação de tempo permanece até hoje para nós, né? Porque nós não nos damos conta, né? Podemos hoje fazer várias coisas à noite, não precisamos mais da luz do sol para fazermos os nossos eventos cotidianos de trabalho, de diversão, ou seja lá o que for, mas o nosso organismo ainda mantém os ciclos relacionados à presença e ausência de luz. Tá? Vários ciclos, o nosso organismo obedece vários ciclos, não é? Mas um deles, que é o fundamental, que vai nos dar a parte de liberação de hormônios para ficar desperto, a liberação dos hormônios que nos deixa sonolento, a variação de temperatura, de pressão no corpo, que é chamado círculo circadiano, ele ainda está relacionado com os períodos de ausência e presença de luz. Como nós temos outros ciclos no nosso organismo, que eles não seguem mais o ciclo de ausência e presença de luz, muitas vezes o nosso organismo pode entrar em colapso nessa variação de que o organismo esperaria para liberar seus hormônios, para aumentar a temperatura, diminuir pressão, que a gente tivesse um determinado comportamento, mas hoje a gente não precisa mais de luz para estar trabalhando, para estar estudando, para estar tendo eventos de lazer, e isso pode causar vários problemas no nosso organismo. E ainda marcado na nossa vida cotidiana, isso parece tão distinto, né? Mas a própria existência dos calendários ainda hoje vão estar relacionados com esses ciclos, né? O nosso calendário, que é o calendário gregoriano, é um calendário que veio da influência dos romanos, que tem os ciclos do Sol e os ciclos da Lua nesse calendário. Tá? Então, por exemplo, né, datas importantes da nosso convívio social, como Páscoa, né? A Páscoa vai ser sempre a primeira lua cheia depois do equinócio de março. Tá? E relacionado a isso vai estar o Carnaval, a quarta-feira de cinzas, que vai ocorrer 46 dias antes. Tá? Então, está marcado ainda por esses períodos. Se a gente for ver em detalhes outros calendários, como o calendário judaico, ele também vai ser um calendário que tem que é a presença dos ciclos da Lua, né, bem marcado. O calendário maia, por exemplo, muito famoso também, né, esse ano bastante discutido também, vai ser a soma de vários ciclos, ciclo da Lua, ciclo do Sol, órbita de Vênus, tá, que eles conheciam muito bem, associado com o período de plantações deles, que eles associavam com esses calendários. Enfim, embora hoje a gente não tenha mais essa observação cotidiana da natureza, isso não esteja tão vinculado ao nosso cotidiano, várias coisas do nosso dia a dia ainda estão relacionadas a esses ciclos, a começar pelo nosso calendário, que é o que marca toda a nossa vida social, né? E os vários eventos e as marcações dos calendários também se perderam no tempo, né? Mas
várias das nossas festas, né, vão estar relacionadas com esses eventos de solstícios e equinócios, né? A gente tem muita influência da cultura europeia né, sobre a nossa cultura. Então, por exemplo, a nossa comemoração de Dia dos Finados em novembro está relacionada ao período que, para nós, está começando a primavera, mas no hemisfério norte está começando o outono. É um período em que a gente relaciona com a natureza que está perdendo as suas folhas, né, morrendo, deixando de germinar. Então, é um período associado ao culto aos mortos, por exemplo, né? O próprio carnaval vai estar relacionado também com isso, né? Determinações de datas religiosas. Então, os calendários também expressam muito dessas datas e desses processos relacionados à natureza que hoje a gente perdeu um pouco o contato, mas que ainda estão bastante presentes no nosso dia a dia. Você assistiu à palestra Você Sabe Quanto Tempo Tem o Tempo? Da professora Daniela Pavani. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!